Fala galerinha do YouTube. Bom, alguma vez vocês já foram em alguma padaria e viram que lá só tinha bolo bom ou bolo só muito ruim? Então, é sobre praticamente isso o vídeo de hoje. Hoje a gente vai estar ranqueando todos os bolos que existem. Quer dizer, não é todos, né? Porque aqui não tem tudo, infelizmente. Mas acho que aqui tem a maioria dos bolos, né? Então bora começar aqui com um bolo de chocolate básico, cara. Tipo assim, você vai numa festa de criança, sempre tem esse aqui, bolo de chocolate. Ou você vai numa padaria, padaria sempre tem bolo de chocolate. É incrível, não tem como não ter. Eu coloquei no muito bom, que é o básico, entendeu? Ah, e eu já ia esquecendo de falar as categorias que a gente tem aqui hoje. A gente tem o até se fosse R$ 500 eu compraria, que é tipo o bolo perfeito, o melhor tipo de bolo que existe no mundo inteiro. A gente tem um muito bom, que ele é bom, só que não é bom no nível de pagar R$ 500 por ele. Porque ele é bom, mas não tanto, entendeu? A gente tem um meio bostinha, que eu quis diferenciar, mas é a mesma coisa que um meio, entendeu? Eu só quis mudar o nome. E é isso aí, você come ele e fala, é isso aí, ele não é muito legal, entendeu? A gente tem a última opção, que é um bolo meio ruinzinho assim, entendeu? Ele não é tão legal, ele é meio ruim, só que não é ruim no nível do lixo comestível. Inclusive eu vou falar aqui agora dele. O lixo comestível é isso, é uma bosta. É tipo um lixo, é um lixo de comer o bolo que cai nessa categoria, que é muito ruim, entendeu? Eu tenho nunca comi mais deve ser bom e nunca comi mais deve ser ruim, que o nome já explica o que é, né? Então eu já falei aqui do bolo de chocolate, bora pro bolo de laranja. Cara, o bolo de laranja é um bolo que eu gosto, sabe? Ele é um bolo que eu pensava que não seria tão bom, mas é legal, ainda mais aquele lá da Pullman, sabe? Aquela marca vagabunda daquele ursinho, mano. Nossa, eu odeio aquela marca, cara. Ele só faz bolo de bom. Nossa, que pão de forma deles é uma bosta, cara. Ele só faz bolo de bom. O bolo de laranja deles é bom. Mas pode ser um caseiro também. O bolo de laranja caseiro é muito bom também. Vou colocar aqui na frente do de chocolate. Agora a gente tem um bolo de coco. E cara, nossa, não é bom, tá? Eu odeio coco ralado. Quando coloca coisa assim de coco ralado, sempre fica muito ruim. Parece que o bolo ralado você tá comendo um monte de pedacinho de papel cortado, sabe? Nossa, que tem ruim, velho. Na moral. Eu vou colocar ele aqui na última opção. Não, no lixo comestível. Eu acho que se tivesse só ele, eu não como não. Eu prefiro ficar sem comer nada mesmo. A gente tem agora esse bolo de Nesqui, que eu acho que é bolo de Nesquik. E cara, eu nunca comi bolo de Nesquik, eu acho. Eu vi que tem aqui Red Velvet, também tem o de morango, então não é nenhum dos dois. Bolo de Nesquik. Cara, eu nunca comi, mas ele tem uma carinha boa, viu? Eu acho que ele é bom. Agora a gente tem o de Red Velvet. Cara, ele é um bolo tão mais ou menos, eu acho. Eu lembro quando eu fui experimentar ele, eu tava pensando que ele ia ser um dos melhores bolos que eu comi, porque ele é bonito. Olha aqui ele, mano. Deixa eu pesquisar aqui uma foto que tá assim essa escrita. Aqui, ó, acho que é exatamente essa foto aqui. Cara, olha esse bolo, que lindeza, velho. Ele é muito bonito, esses bolos. Só que eles é tipo assim, tão mais ou menos, dá até um pouquinho de tristeza. Eles é bem ruinzinho. Vou colocar ele no meio bostinho. Que, tipo assim, ele é muito bonito pra você querer jogar fora. Dá dó de jogar ele fora. Aí você come. Senão eu colocava ele na última opção. Porque ele não é tão legal assim. Isso mostra que nem tudo que é bonito é bom, né? Agora a gente tem um bolo de milho. E cara, eu não sei que minha avó tem. Quase sempre que eu vou lá na casa dela, ela sempre faz esse bolo de milho, cara. Sério, eu já comi tanto desse bolo que ele é ruim, entendeu? Eu não gosto dele. Eu vou colocar ele em última opção. Porque ele não é ruim no nível de lixo comestível. Ele é ruim. E é isso, não gosto dele, ele é uma bosta. Agora a gente tem esse bolo de rolo, que eu acho que seria tipo um rocambole, só que colocou outro nome. E cara, bolo de rolo e rocambole, né? Se for de doce de leite, cara, nossa, é bom. Eu gosto de um bolo de rolo. Eu tô lendo bolo de rolo, eu tô pensando que é bolo de rolo, mas é só falar rocambole. Eu tô falando de rocambole, tá? Mas cara, ele é bem legal, viu? Um bolo de rolo. Eu gosto. Eu vou colocar ele no... Muito bom. Acho que ele é na frente do bolo de chocolate. Ele é bom nesse nível. Agora a gente tem o pão de ló. Cara, eu nunca comi isso. Pelo nome, ele não parece ser tão legal não, viu? Nunca comi, mas deve ser ruim. Ele tem uma carinha ruim. E a gente já colocou alguma coisa em todo. Menos se até se fosse R$ 500 eu compraria. Vamos colocar agora o bolo de banana. Nossa, velho, esse é podre, sabe? O bolo de banana. Porque as bananas que eles colocam no bolo de banana, parece que eles pegam e colocam semente dentro dela, mas aquela semente dura, tá ligado? Não aquela semente boa que tem na banana normal. É uma banana dura, cara. Uma banana horrível. Odeio essa banana, cara.
Eu vou colocar ela aqui no lixo comestível, cara. Ela é muito ruim. O bolo de banana. Agora a gente tem um bolo de abacaxi. E, cara, eu nunca comi, mas... Ah, ele deve ser bom. Não tem muito o que dizer dele. Ele vai ter um gosto de abacaxi. Eu acho que eu nunca vi um bolo de abacaxi, né? Minha vida. Sempre que eu vou em uma padaria, eu nunca vi. Eu tô falando padaria porque, pelo menos aqui em Minas, eu acho que não tem boleria aqui no interior. Se alguém quer comprar um bolo, a gente vai em padaria. Não tem como achar em outro lugar. Eu vou colocar o bolo de abacaxi no... Nunca comi, mas deve ser bom. Eu acho que ele é nesse nível aqui mesmo. Agora a gente tem um bolo de formigueiro. E, cara, ele depende muito, viu? Porque quando eu era criança, parecia que os bolos de formigueiro, eles eram muito bons, cara. Eu realmente gostava. Ele era muito bom, o bolo de formigueiro antigamente. Só que eu fui comer um, acho que 2 semanas atrás, não sei. E, cara, sério mesmo, tava podre o negócio. Parecia que ia sair formiga de lá de dentro mesmo. Porque aquele trem era muito ruim, velho. Eu não sei se foi porque eu comprei na ABC. E, cara, os bolos da ABC, quem não conhece a ABC é um mercado, tá? Cara, nossa, que tristeza. Os bolos da ABC sempre é muito ruim. Parece que eles deixam 2 semanas lá fazendo. E aí depois que eles colocam na prateleira. Era um bolo podre mesmo, cara. Só que eu acho que eu comeria, talvez. Porque eu sempre lembro de quando eu comi ele na minha infância, o bolo de formigueiro. Então eu ainda lembro, eu penso que eu vou achar um bom de novo. Então acho que eu vou colocar na minha última opção. Ele é bom, era bom, né? Hoje em dia não é mais tanto. Mesmo se eu for em outro lugar, eu não acho bom. Igual de antigamente. Agora a gente tem um bolo de prestígio, que é a mesma coisa que o de coco, só que ele é um pouquinho melhor o de prestígio. Ele é tipo o bombom de prestígio mesmo, da Nestlé, eu acho. E ele é legalzinho até, não é tão ruim assim não. Eu vou deixar ele onde? Acho que eu vou deixar ele no meio bostinho. Eu falei que ele é igual ao bolo de coco, mas ele tem tipo a base do bolo de coco. Só que ele é um pouquinho melhor. Ele parece um pouquinho o Red Velvet também, o prestígio. Momento de hidratação, tá, galera? Pega sua água aí que tá do seu lado e vamos tomar um pouquinho de água. Tomei. Eu tava morrendo de sede, cara. Agora a gente tem um bolo de morango. Bolo de morango, eu já comi poucas vezes, eu acho. Ele é meio diferente do sorvete de morango. Sorvete de morango é muito bom, inclusive se você quiser ver o vídeo que eu faço de tier list de sorvete, clica no pontinho que tá aparecendo ali em cima. E é bom, entendeu? O sorvete. Só que o bolo, ele não é tão legal, que eu me lembro. Acho que eu já comi, mas ele não é tão bom. Eu vou colocar ele no meio bostinho mesmo. Acho que ele merece um meio bostinho. Ele não é tão legal assim. Agora a gente tem esse bolo aqui, que eu acho que tá escrito Floresta Negra. E eu já comi esse bolo, se eu não me engano. Só que eu não lembro se ele era tão bom assim. Eu lembro que ele tinha tipo uns pedacinhos dentro dele. Sem ser esse branco que tá ali no meio. Pera aí, eu vou pesquisar aqui no Google. Cara, esse bolo de Floresta Negra, ele tem essas camadas aqui. E tem muito chantilly. Chantilly eu não gosto tanto não. Se tivesse um bolo de chantilly ali, eu ia colocar no lixo comestível. Nó, chantilly dá uma vontade de cagar. Não, já me caguei um monte de vezes por causa de chantilly, cara. Não, tenho raiva. Agora esse aqui, mano. Acho que aquele que tava lá no tier list não era assim não, né? É, ele é um branco aqui, mas não parece chantilly não. Ah, mano. Eu acho que eu vou colocar ele no meh. Que eu acho que eu já comi ele, só que eu não lembro o sabor. Tem esse aqui. Ah, mesma coisa. Só tá um pouquinho mais escuro. É, parece ser também um bolo de festa. Olha isso aqui. Eu acho que é bolo de Floresta Negra aqui ainda. Parece muito um bolo de festa, cara. É igualzinho. É, eu acho que eu vou colocar ele aqui no meio bostinha. Só pela cara dele, eu acho que se tirar o chantilly ele fica bom. E trocar, tipo, por algum creme ou alguma coisa assim. Porque se ele for continuar com esse chantilly, ele vai ficar meio ruim. Vou colocar ele no meio bostinha, né? Porque não tem como tirar. Vou colocar aqui na frente. Agora a gente tem um bolo de pudim. E, mano, assim, o bolo de pudim ele é ruim. O pudim em si é ruim também. Eu não gosto de pudim. Eu acho ele meio ruim. Eu vou colocar ele aqui no última opção. Se só tiver ele, assim, eu como, entendeu? Ele não é tão legal assim. Agora a gente tem o bolo de maracujá. E, cara, bolo de maracujá é bom, viu? Eu acho que ele é um dos melhores bolos que eu já comi. Ele é bom quando ele tá cheio de calda aqui. Não, fica muito bom. Então, eu acho que eu vou colocar ele no muito bom mesmo. Deixar ele aqui na frente. É um lugar merecido pra ele. Agora a gente tem esse bolo mesclado. Que ele é tipo formigueiro. É praticamente a mesma coisa que o de formigueiro, só que muda o nome. Os gostos são bem parecidos. Eles não mudam tanta coisa. E eu acho ele meio ruim também. Bolo mesclado. Vamos ver onde eu posso colocar. Deixa ele aqui do lado do de formigueiro. Só que o mesclado ele é um pouquinho pior que o de formigueiro ainda. Ele tem um gosto meio estranho também. Eu não gosto tanto dele não. Agora a gente tem um bolo de cenoura. E o bolo de cenoura, cara, ele é bom.
é clássico, entendeu? Todo mundo gosta dele. Só que esse aqui não tá tão bonito. Eu gosto desse bolo assim, ó. Nesse aqui eu fiquei com diabetes só de olhar, velho. Olha isso aqui, olha o nível de chocolate que tá esse aqui, cara. Na moral, olha isso aqui também. Caralho, mano. Caralho. Esse aqui até que tá mais tranquilo, é um bolo de cenoura mesmo. Aquele outro era bolo de chocolate com cenoura, velho. Deve que nem tinha cenoura direito. Esse é o problema do bolo de cenoura. Que ele parece mais um bolo de chocolate com um gosto meio diferente por dentro. Porque ele não tem literalmente nada a ver com cenoura. O gosto dele. Tem alguns que colocam cenoura no meio, no bolo. Só que não muda tanta coisa. É tanto chocolate que costumam colocar que a gente nem sente diferença. E o bolo de cenoura ficou conhecido como bolo de cenoura com chocolate. Ninguém come um bolo de cenoura puro, eu acho. Vou colocar ele aqui no meio bostinho. Não, se for o bolo de cenoura normal. Agora se for com calda, o de calda é muito bom, tá? Se for com calda, eu coloco aqui. Até se fosse R$500 eu compraria. E o acompanhante do bolo de cenoura com chocolate é o bolo de limão, que é perfeito, sabe? O bolo de limão. É incrível, porque limão, os doces que fazem com limão sempre é bom. Agora se for a fruta do limão mesmo é meio ruim. Esse bolo aqui de limão deve ser muito bom, cara, olhando ele aqui. Essas casquinhas dele também deixam ele bom. Eu vou colocar ele até se fosse R$500 eu compraria. Na frente do de cenoura ainda. Porque o bolo de limão, a calda dele é boa, muito boa. E a casca dele também. Ele não tem uma parte ruim assim. O bolo de limão é muito bom. Eu fico impressionado com isso. Ele é muito bom. Os doces com limão, essas coisas. Então foi isso, galera. Foi assim que ficou minha tier list. Eu acho que ela ficou boa. Se você discorda aí dela ou concorda muito com ela também, comenta aí. Se você acha que, por exemplo, Floresta Negra deveria ficar aqui. Eu não lembro tanto dele. Mas só por causa que ele tem tanto chantilly assim, eu deixo ele no meio bostinha. Talvez até em última opção por causa do chantilly. O chantilly realmente ferra muito com o bolo. Então foi isso. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e até a próxima.